Vamos abrir a palavra no estudo, continuando Levítico. Vamos dar continuidade ao nosso estudo desta noite. Quantos irmãos conseguiram aí já ler o livro de Levítico? Estão conseguindo ler? Pelo menos uma vez aí. Ok, vamos continuar insistindo. Vou continuar lembrando vocês, para a gente aproveitar ao máximo, quando nós lemos em casa e relemos, o aproveitamento aqui é bem maior, bem melhor. Levítico capítulo 1. Na quarta-feira passada fizemos uma introdução ao livro de Levítico. E hoje nós vamos entrar no estudo do primeiro capítulo. Levítico capítulo 1. Os irmãos lembraram-se de trazer a folha? Ok, maravilha. Como eu disse no quarta-feira, estou com domingo na cabeça aqui, quarta-feira passada, esta introdução que está aí é uma síntese para que você possa fazer uma ligação histórica com o que nós já estudamos. Esse é um exercício que eu gosto de fazer, porque ele nos ajuda a entender a Bíblia como um todo, nos ajuda a interpretar os textos. Existe um princípio de interpretação da Bíblia muito importante, que diz que você não pode interpretar um versículo ou um capítulo sem considerar o seu contexto. E existem dois tipos de contexto. Um contexto mais imediato, que é a referência do texto em relação ao momento ali, à cultura do momento, ao período histórico. E existe um contexto mais amplo, que é toda a Bíblia. Então, você precisa ter dois olhares para todo versículo da Bíblia. Um olhar particular para o sentido imediato e um olhar mais amplo. O que esse versículo significa em relação a todo o restante da Bíblia? É por isso que existem tantas doutrinas tiradas da Bíblia. Um autor da nossa igreja, o reverendo Júlio Ferreira de Andrade, diz que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Toda heresia, você vai perceber que sai da Bíblia. A pessoa usa um versículo da Bíblia para justificar aquela ideia. E umas ideias malucas demais. E aí você fala assim para ele, onde está na Bíblia? E ele pega um versículo. E lê um versículo para você. Ele fala, está aqui na Bíblia. Só que você vai interpretar aquele versículo. Você percebe que não tem nada a ver com o contexto, nem imediato e nem o contexto mais amplo. Então, quando nós estudamos a Bíblia, nós precisamos ter esses dois olhares. Por isso tem muita gente que desiste do estudo da Bíblia, porque acha difícil, né? Ah, não, é muito difícil. Mas não é difícil. A gente precisa ter persistência, como tudo na vida, né? Persistência. Você lê uma vez, lê duas vezes, e aí você faz essa pergunta, o que esse versículo significa aqui onde ele está? E agora, o que ele significa em relação a tudo que a Bíblia me ensina? Às vezes não, sempre um bom livro ajuda, né? A gente, como pastor, recorre muito a livros, a gente precisa estudar. As coisas não caem de graça do céu. Quem gosta de estudar a Bíblia precisa aprender isso. As coisas não caem de graça, você tem que pesquisar, você tem que ler, você tem que estudar. Então, é importante essa visão.
o livro de Levítico, ele na verdade, é a continuação histórica do que nós estudamos em Êxodo. Quando Deus mandou que construísse o tabernáculo, Deus disse ao povo que desejava habitar no meio do povo. Eu disse para os irmãos aqui, em mais de um estudo, que esse é um dos textos mais importantes da palavra. É quando Deus claramente diz ao seu povo, diz a nós, eu quero habitar no meio de vocês. Essa é uma das verdades mais tremendas que existe. Aliás, é por isso que nós estamos aqui. Se nós não crêssemos que Deus habita em nós e que Deus, portanto, está aqui, que sentido teria a nossa reunião, né, irmãos? Seria uma reunião como outra qualquer. Mas não, você sai da sua casa e você tem a expectativa da manifestação de Deus aqui de modo diferente. Não é verdade? Então é certo a gente falar, Deus está aqui. E essa é a razão principal de nós estarmos aqui. E é o que nos faz acreditar que Deus vai nos abençoar. Deus está aqui. Então, quando Deus falou ao povo, olha, construa um tabernáculo porque eu quero habitar no meio de vocês. O povo, então, começou a construir na liderança de Moisés. Depois da construção, que Deus fizeram exatamente como Deus mandou, Deus falou assim, agora, eu quero, Moisés, que você registre e ensine ao povo como que eles vão se comportar na minha presença. Então, há duas coisas importantes que eu disse para os irmãos na quarta-feira. Deus quer habitar, Deus quer agir, Deus quer me abençoar. Sempre. Nunca duvide disso. Porém, há um outro lado. Deus também estabelece meios para que eu possa me aproximar dele, para que eu possa adorá-lo e para que eu seja abençoado. Ele estabelece meios claros. Eu não posso me aproximar de Deus de qualquer maneira, nem buscar a Deus de qualquer jeito, nem orar de qualquer jeito, nem cantar de qualquer jeito, nem estudar a palavra de qualquer jeito. Deus já estabeleceu um meio de aproximação. O meio que ele quer ser adorado. É errado, meu amado irmão, todos os caminhos levam a Deus. Está fora da palavra, filho. Nada disso, já cansei de ouvir esse negócio. O importante é servir a Deus, o jeito não interessa. Opa! O importante é servir a Deus. E o jeito é muito importante, é fundamental. Porque senão, nem todos os caminhos levam você a São Paulo, não, viu? Você quer ir a São Paulo? Quero. Então, pode ir por qualquer caminho que você chega lá. Não. Você quer ir para Goiânia? Pode ir por qualquer caminho que você chega. Não, não chega não. Então, Deus requer um meio de adorá-lo. E Levítico é um manual onde Deus mostra mais um pouco do seu caráter e do modo que ele quer que eu o adore. Agora, Levítico tem uma coisa, gente, fundamental em tudo isso, sobre o modo como que Deus quer ser adorado. Uma coisa fundamental. Em todo tempo, Levítico me ensina sobre a pessoa de Jesus. Todo tempo. Olha que coisa maravilhosa é a palavra. Em todo tempo, vocês vão ver, todos os capítulos, eles apontam para a pessoa de Jesus. Porque não tem um meio, não tem outro meio de me aproximar de Deus senão por meio de Jesus. Por isso, Levítico sempre aponta para Jesus. Sempre me leva para lá. Você guardou isso? Pronto, ó. Você já guardou uma boa parte da Bíblia no seu coração, na sua mente, para que você possa aprender
e ensinar. Vamos lá, leitura. Chamou o Senhor a Moisés da tenda da congregação, lhe disse: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a oferta de gado de rebanho ou de gado miúdo. Se sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. À porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja o quê? Vá observando os detalhes aí para vocês confirmarem o que eu falei. E esse homem que trouxe oferta, porá a mão na cabeça ou sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Depois, imolará o novilho perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho. O que é redenho? O que é redenho? Quem estudou o livro de Levítico aí, quem leu, não pesquisou? Vocês sabem, não? Redenho é a gordura que fica sobre os rins, das tripas. É a gordura, uma gordura que fica sobre os rins. Ok? Porém, as entranhas e as pernas o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos para o holocausto, trará um macho sem defeito e o imolará ao lado do altar, para o lado norte. Por que para o lado norte? Perante o Senhor, e os filhos de Arão e os sacerdotes aspergirão o seu sangue em redor sobre o altar. Depois ele o cortará em seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas serão lavadas com água. E o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar. É o holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará a sua oferta de rolas ou de pombinhos. O sacerdote a trará ao altar e com a unha ele destroncará a cabeça, sem a separar do pescoço, e a queimará sobre o altar. O seu sangue ele o fará correr na parede do altar. Tirará o papo com suas penas e a lançará junto ao altar para o lado oriental, no lugar da cinza. Rasgá-la-á pelas asas, porém não a partirá. O sacerdote a queimará sobre o altar em cima da lenha que está no fogo. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Amém? Ô, irmãos, quantas vezes eu li esse texto, falei assim, Senhor, mas que coisa chata isso aqui. Os detalhes aqui. O que isso tem a ver com a minha vida hoje? Não, sinceramente, a gente não fala isso porque a gente tem temor a Deus, mas a gente pensa assim, Senhor, para que tanta coisa assim? Não é, Daniel? Vamos ver um pouquinho aqui algumas coisas. Eu vou fazer alguns destaques gerais, depois nós vamos no particular. Primeiro, chamou o Senhor a Moisés. Parece uma frase sem nenhuma significação. Chamou o Senhor a Moisés. Essa expressão
se repete várias vezes no livro de Levítico. Foi por causa dessa expressão que a Bíblia, no texto original, não aparece o título Levítico, aparece essa palavra, e chamou o Senhor. Então, para os judeus, o nome desse livro é E chamou o Senhor. Para nós, não. As traduções, com o passar do tempo, que a maioria hoje muito aceita, o nome é Levítico. Por que para nós adotamos o nome Levítico? Porque os levitas eram uma tribo de Israel separada para o serviço no templo. De todas as tribos, Deus separou uma para servir e para cuidar das coisas do templo e do tabernáculo. Como o texto de Levítico, todos os capítulos se referem às coisas praticadas basicamente na esfera da religião e do templo, o livro chamou Levítico. Coisas referentes aos levitas, que eram sacerdotes. Mas os judeus chamam de E chamou o Senhor. Por quê, hein? Por que isso aqui é importante? Pensa um pouquinho comigo. Chamou o Senhor a Moisés e lhe disse. A iniciativa é de quem? Do Senhor. Então, o que o autor queria mostrar para nós? Olha, tudo que vem a seguir é revelação de Deus, não é criação humana. Na quarta-feira passada, se vocês se recordem, eu disse que muitos dos sacrifícios que eram feitos pelos judeus, ou pelos hebreus, desculpem, judeus, aparece só no Novo Testamento, no Velho é hebreu. Os hebreus tinham essa prática dos rituais de sacrifício, também os povos vizinhos tinham, os povos pagãos tinham. Muito semelhante. Só que com uma diferença. O judeu tinha um só Deus. E tudo que ele fazia como revelação de os pagãos não. Então, o que diferencia o culto do bíblico? O que diferencia o culto do israelita, o culto do hebreu, com o das outras nações? O nosso culto, ele tem a origem na revelação de Deus. Deus falou, Deus quis se revelar, Deus quis se manifestar, e Deus estabeleceu o modo de se manifestar e de nós o adorarmos. Então, nós fazemos as coisas conforme Deus, e não conforme o homem. Amém? Parece que é uma coisa assim, sem muita importância para nós, mas é fundamental, porque isso mostra o comprometimento desse povo em obedecer à revelação. E hoje, Vilma, como é que faz? Qual é a aplicação para hoje? O que isso é importante para nós? Nós também somos o povo comprometido em obedecer o quê? A palavra, a revelação. Então, eu não posso cultuar a Deus de qualquer jeito. Eu tenho um compromisso com a revelação. Então, eu estou organizando o culto, você chegou para servir a Deus aqui, para cultuar a Deus, na nossa reunião de adoração. Aí você levanta e falou, pastor, a gente podia fazer diferente. Aí eu vou falar para você, diferente como? Não, é porque eu vi uma reunião, o pessoal faz assim. E dá certo. Ah, dá certo por quê? Não, dá certo que o pessoal gosta, o pessoal se diverte. Todo mundo fica feliz. Ah, dá certo, o pessoal gostou, vamos fazer. Isso é suficiente? Eu que estou dirigindo o culto, ou você como crente, preciso pensar, espera aí.
povo está gostando? Bacana, maravilha. Agora vamos ver se, em primeiro lugar, Deus disse para fazer assim. Ô Cássio, vou te fazer uma pergunta que você gosta de perguntas de pensar. Baseado no princípio do agradar as pessoas, o que você acha do culto do Velho Testamento aí? Boa pergunta, pastor. É exatamente o que você ia perguntar? Muita coincidência. Vocês já viram, gente, que a gente conversa muito sobre isso? Não gostei do culto hoje, não me senti bem. Já falou isso? Já ouviu isso? Não me senti bem, não. O culto hoje não foi amor. Ou senão, nossa, eu senti uma coisa gostosa no culto hoje. E se você não sentir nada gostoso? Como é que faz? Minha pergunta, dei tempo para você pensar. Não, eu tô lembrando aqui a passagem, pastor, quando fala do culto racional, né? Mas que eu entendo, né? Assim, não sei se a interpretação é nesse sentido, mas a impressão que dá no Antigo Testamento era assim, mais direcionado por Deus, por não ter a presença do Espírito Santo tão atuante, como é derramado após o Pentecostes, né? Então, assim, a impressão que dá que era assim, mais litúrgico, mais, como se diz... Menos espiritual? Não, aí é que está. Dá a impressão que é menos espiritual, mas não é. Não. De forma nenhuma. E a presença do Espírito é tão real no Velho como no Novo. Ela não é menor e nem maior no Velho e no Novo, não. Ela é diferente, mas ela não é maior e nem menor. Agora, que ela tem diferenças, tem. No Velho Testamento, o Espírito saía. O Espírito se retirava. No Novo, não. A promessa de Deus é que Ele daria o Espírito e Ele não sairia mais. Mas no Novo, você vê o Espírito tomando posse das pessoas e saindo. Essa é a diferença básica, mas o culto do Velho é tão espiritual quanto do Novo. A minha pergunta é, baseado nesse critério de que as pessoas estão gostando ou se sentindo bem, como que a gente avalia o culto do Velho Testamento? Ele se encaixa? Por que não? Não, a minha pergunta não é bem essa. Né? Baseado no critério de agradar as pessoas, o culto do Velho Testamento é o melhor modelo? Não é o melhor modelo. Nós lemos o capítulo 1 só, mas vocês podiam ler o resto. O que vocês acham de você chegar nas imediações do templo, você sacrificar o animal, derramar o sangue dele e depois queimar o animal? Alguém já queimou um animal aqui? Não estou falando desse churrasco que a gente faz em casa, não. É queimar o animal depois de se sacrificá-lo. Não é queimar para churrasco. O cheiro é gostoso? Aquele monte de sangue correndo. Gente, são milhões de israelitas sacrificando. Vocês estão entendendo agora? Eu fui claro, Lilian? Porque às vezes a gente sai do culto assim, hoje eu não senti bem no culto. Quem falou que o culto é para você se sentir bem? Aonde que você leu isso? Aí o Alisson concorda com o que ele disse lá. Parece que hoje não, em todas as épocas, a gente é desafiado a entender, a preservar que o culto é para agradar a Deus. Isso não significa que necessariamente ele vai me fazer sentir bem. Você já teve uma crise de arrependimento na sua vida? Você se sentiu bem? A gente não sente nada bem com a crise de arrependimento, não é? Olha que você tem consciência do seu pecado e chora. Parece que tem uma faca entrando
no seu coração. É uma cirurgia sem anestesia. Não é verdade? A ação de Deus na nossa vida, ela nem sempre produz essa sensação de bem-estar que a gente busca, não. Então, às vezes, o culto me deixou me sentindo uma porcaria, né, Daniel? Como a gente estava falando ali, rapaz. Mas esse foi um culto bacana, viu? Foi benção, porque Deus me colocou no meu lugar. Tem hora que a gente ouve algumas coisas da palavra que a gente não gosta, não, meu irmão. Não é? A gente não se sente bem, não. Você se sente bem quando alguém fala para você, você é um baita de um arrogante. Você se sente bem com isso? Eu não sinto, não. Mas que tem hora que eu preciso ouvir, eu preciso. E Deus fala, quando eu preciso ouvir, dói, né? Mas Ele me coloca no meu lugar. Com o passar do tempo, aquilo sim, vai me fazer sentir melhor. Porque eu estou mais dentro do centro da vontade de Deus. Mas no começo, meu irmão. Então, às vezes, o critério da gente de avaliar a manifestação de Deus é muito humano, carnal. É muito humano, carnal. E a gente não pode perder de vista o seguinte, o culto que agrada a Deus. Esse é o que eu preciso oferecer. O que está acontecendo comigo é de Deus? Eu gostando ou não, é de Deus? Pois não, Adilson. E quando você descobre que você é isso e não te falam? É pior, né? Que você é orgulhoso. Não, eu acho melhor. É. Quando eu descubro, ninguém me fala. Quando eu descubro sem ninguém precisar falar, é bom, melhor, não é não? Eu prefiro eu acho isso. Que é pior. Eu prefiro que me falem. Você prefere que te Eu fale? prefiro. Maravilha. Bom a gente saber disso. Não é, Poliana? Se entregou agora, hein? Ela fala. Quando é de Deus, é bom. Tem um texto lá em Provérbios, o Cássio, que diz assim, leais são as feridas feitas por aqueles que nos amam. São bom remédio. Então, na hora, é uma ferida que dói, mas com o passar do tempo é boa. É mais ou menos isso que você falou. Agora, quando o Espírito de Deus se manifesta na nossa vida, muitas vezes ele nos leva à crise. E a crise no começo não é boa, mas faz parte do processo de Deus agindo na nossa vida, e às vezes um culto, durante um período de culto, como esse, como o de domingo, como outros, até dentro do nosso lar, a gente passa por esse processo de tratamento de Deus, que tem um aspecto duro. E quando a gente rejeita o tratamento de Deus, aí ele fica mais amargo ainda. Não é? Bom, vamos voltar para o texto? O mais interessante aqui do texto, alguns destaques do texto interessantes. Chamou o Senhor a Moisés da tenda da congregação. Tenda da congregação. O que é essa tenda da congregação? Que congregação que é essa? Nós estamos reunidos aqui em congregação. Não, aqui não tem templo, aqui é tabernáculo. Tenda da congregação. É tenda da congregação. É a reunião dos filhos de Deus. Então aqui você já tem uma referência clara que o povo de Israel aqui já está vivendo a experiência de igreja. Amém? Interessante você pensar nisso. Fala aos filhos de Israel, olha de novo a palavra, a revelação. Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, aqui está dizendo
que você deve trazer oferta? Está dizendo o quê? Quando você resolver fazer uma oferta voluntária, quando qualquer de vocês resolverem fazer uma oferta, então aqui está falando de um tipo de oferta que é voluntária. Existem outras ofertas aí para frente que eram rituais que eram obrigatórias. Mas essa aqui, Deus está tratando de uma oferta que era advinda da consciência do crente. O crente sentiu a consciência de pecado, ou a consciência de que ele era devedor a Deus. O que ele então fazia? Olha, se ele sentiu essa consciência, então ele deve trazer uma oferta. Mas que oferta que é? Então Deus está regulamentando esse tipo de oferta. De novo, a ideia. Eu queria fazer uma oferta. Espera aí, mas não é de qualquer jeito, não. Amém? Estão entendendo aqui? Então, foi claro? Deus está dizendo o seguinte, olha, quando alguns de vocês tiverem vontade de cultuar a Deus, façam assim, assim, assim. Porque alguém poderia dizer assim, olha, eu tenho consciência de que eu sou devedor a Deus e Ele é meu Senhor, meu Salvador, eu vou prestar a Ele uma oferta. Aí a pergunta que ele precisava fazer é como? Ele não podia fazer do jeito que ele quisesse. Tá certo, gente? De gado, de rebanho ou de gado miúdo. De gado, ou seja, de um gado graúdo, maior, ou de um gado menor. Se a oferta for holocausto, trará marcha sem defeito. A porta da congregação o trará. A ideia de que o sacrifício ou derramamento de sangue é que torna você aceito. Amém? Não. Me explica melhor a sua pergunta. Aí, por exemplo, para Deus, para o homem aproximar de Deus, deveria ser por intermédio de ofertas, de outra maneira não, só por intermédio de ofertas. Não, ele não... A vida deles era uma vida, em muitos aspectos, semelhante à nossa. Ele poderia se dirigir a Deus em oração, na sua rotina diária. Ok? Mas, periodicamente, ele deveria oferecer essa oferta. Isso não significa que, fora do sacrifício, ele não tinha comunhão com Deus. Tranquilo aí, gente? Pois não, Zé? Pois não, Zé? O livro de Levítico, ele apresenta, pelo menos assim, até onde eu sei, é um livro que a gente estuda, e na verdade não estuda muito, deveria estudar mais, mas nós já tivemos muitos estudos com o livro de Levítico, umas lições já prolongadas aí. E o livro de Levítico, como a irmã perguntou, parece que o relacionamento do povo com Deus era só pelos sacrifícios, forma de sacrificar para adquirir perdão pelos pecados, né? Apagar as transgressões, e aí tinha até níveis de transgressões, tinha os níveis de transgressões mais elevados, que precisaria sacrifícios especiais para isso, e durante o livro a gente vai ver muito isso, eu sei que vai. Mas aí a minha pergunta é na direção da pergunta da dona Vilma. Que outro tipo de relacionamento o povo de Deus tinha com Deus, além desse sacrifício? Parece, no livro de Levítico, a gente parece que não vê isso, né? Não vê esse relacionamento. De que forma? Adoravam a Deus? Como era a adoração? Fora os sacrifícios, né? Essa é a dúvida, é uma pergunta que se faz.
Realmente o livro de Levítico não fala sobre isso, né? Você vai aprender isso no restante do Velho Testamento, que Deus, de forma especial, se manifestava no tabernáculo, depois, posteriormente, no templo. Mas não significa que fora disso ele não se manifestava. Não significa que fora disso não havia vida com Deus. Está entendendo? Não significa. Lembrando que nós estamos falando muito aqui de culto do povo, coletivo. Todo esse processo aqui envolve a igreja. Todo esse processo envolve a igreja. O judeu ou israelita, ele, na prática que vem em Levítico, ele não cultuava sozinho. Era a igreja. Por isso precisava de sacerdote, precisava de uma série de pessoas que participavam de todo esse processo aqui. Esse é um aspecto. Agora, existe um aspecto do dia a dia da pessoa, Pastor, que é semelhante ao nosso. pergunta é assim, o povo se reunia no tabernáculo para... Entendi, para adorar a Deus, para sacrificar, para cultuar. Não, peraí. Para adorar. De que Certo. forma? Nos sacrifícios? Sim. De que forma? Parece que essa é a pergunta que é a minha, pelo menos uma Entendi. dúvida. Sim. Ou trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Sim. Aqui dá para entender assim, se ele trouxesse sem defeito, aí Deus aceitaria aquela adoração. Aí o sacrifício. Se o coração dele estivesse reconhecido do seu pecado e da sua necessidade de Deus, reconhecendo a grandeza de Deus, o poder de Deus, e ele oferecesse o sacrifício, ele seria aceito. Não pense vocês que o Velho Testamento exclui essa voluntariedade no culto, essa responsabilidade pessoal, o coração. Por isso que tem o texto lá de 1 Samuel, que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, em nenhum momento. Por que Deus rejeitou o culto de Caim? Está entendendo? Então, desde o começo, o que Deus quer ver era o coração. Então, ele cuida do coração, e porque ele ama a Deus, ele obedece tudo que está aqui, nos mínimos detalhes. A forma dele obedecer nos mínimos detalhes, cortar o animal naqueles pedaços exatos, e enfim, todo aquele processo tão meticuloso, tudo aquilo significa eu amo a Deus. Essa é a minha forma de mostrar o meu amor a Deus, obedecendo e fazendo do jeito que Ele mandou. Então, se aqueles israelitas fizessem aquilo não por obrigação, sem consciência, o culto dele não era aceito. Entenderam? Adoração mal feita nos dois sentidos, no coração e não fazendo o que Deus mandava. Pois não, dona Célia? Na tenda da congregação. Moisés aqui recebia a revelação de Deus. Moisés, basicamente, ele recebia a revelação de Deus, conforme o texto está dizendo. E aqui na tenda da congregação, o israelita se aproximava para o culto. Lembra que nós falamos do tabernáculo? Que tinha todo aquele ritual? Aquela entrada. Estão lembrados? Do tabernáculo? Nós falamos lá que ele apresentava, tinha um holocausto, o sacrifício de holocausto. Então, todo esse processo era feito na tenda da congregação. Na tenda da congregação tinha o Santo dos Santos, onde Deus se revelava de forma especial, só o sacerdote entrava, e ali ninguém mais entrava. Então, a tenda da congregação, onde era realizado todo o sacrifício e todo o processo de culto.
É onde o povo se ia para adorar. Ouviu, mãe? Respondeu, gente? Ficou claro isso aí ou não? Parece que você estava pensando em outra coisa, né, Zé? Porque no livro de Levítico, a gente não vê uma adoração diferente da do sacrifício. Sim. Não Ok. vê. Aham. Eles reuniram para adorar. Como? De que forma? O livro de Levítico não explica isso para a gente. Pelo menos eu não sei. Então seria a minha dúvida. Você entende? Sim, Quer dizer, agora, no- veja bem, a adoração do povo não constituía só das atividades rituais de sacrifício, constituía nas festas também. Exatamente. Lembra mas, da celebração da festa da Páscoa? Ela tinha todo um processo. Isso fazia parte da adoração também. Não, sim, mas aí não é aqui nesse estudo de Levítico. Não, É como nós estamos não, falando, né? não, Em outras partes do Antigo Testamento Do a gente vai Testamento aprender você isso. vai ver. Mas o livro de Levítico, no meu entender, ele é separado e foi escrito para a gente estudar isso visualizando Jesus, Certo. para entender o sacrifício de Jesus, eu acho. Assim, sempre, como o senhor disse no começo, tudo converge para Jesus. Certo. Então, eu acho que estudar o livro de Levítico, ele tem que ter, primeira coisa, na mente, o sacrifício de Jesus. Certo. Porque, vamos falar assim, os maiores benefícios, além, nem vou falar na salvação, que esse é o primordial e principal, ele me resgatou, ele me livrou, eu sei, o sacrifício dele substituiu tudo, inclusive esses aqui. Inclusive, não são só isso, mas inclusive a forma, Ok. o método, o formato, a Certo. maneira, também substituiu. Então, eu acho que o estudo de Levítico é muito nessa direção, é entender que esses sacrifícios foi substituído pelo sacrifício de Jesus, Sim. para Porém, agradar a Deus também. essa é a primeira parte da lição e mais importante de Levítico. A segunda parte é que ela ensina sobre comportamento. Você tem total razão. Mas você não pode desprezar o segundo aspecto, que ela ensina sobre como você se comporta como crente. Por causa da obediência, né? Por causa da obediência e por causa... Você vai ver um punhado de leis aqui em relação ao comportamento do povo. Inclusive leis civis. Sim. Por quê? Porque a preocupação de Deus era com o comportamento também. Porém, o que é a mensagem? É que não há comportamento que agrade a Deus sem que passe por Jesus. Não há salvação sem que passe por Jesus e não há comportamento que agrade a Deus sem que passe por Jesus. O que você falou é o mais importante, a pessoa de Jesus. Só que a pessoa de Jesus não traz só acesso a Deus. Ele me leva a acesso a Deus e me ensina como eu devo viver para Deus, no meu dia a dia. Então, o texto de Levíticos, ele precisa ser dividido nesses dois aspectos. Tanto é que quando você vê a história de Nadab e Abiú, dois sacerdotes aqui, que morreram, porque eles não se comportaram do modo que agradava a Deus. Agora, o que Deus está olhando? É o comportamento puro e simples? Não, Deus está olhando o coração. E o coração só pode ser bom perante Deus quando ele passou pelo sacrifício de Jesus. Há duas aplicações nesse texto. Eu estou fazendo uma aplicação prática para nós aprendermos sobre culto, mas tem uma segunda aplicação, que é todo o texto aponta para Jesus. E a gente vai ver depois. Vamos lá? Versículo 4. O ofertante coloca a mão sobre a cabeça do holocausto. Por quê? O que significa isso? Ele está dizendo, eu reconheço os meus pecados e eu reconheço, e eu agora, com o meu ato de colocar a mão sobre o sacrifício, eu transfiro isso para a oferta que está sendo sacrificada.
Então é por isso que a palavra de Deus que Jesus levou sobre si os nossos pecados. Então essa era a ideia. Eu preciso que alguém morra por causa dos meus pecados. Eu preciso que alguém leve os meus pecados por mim e morra por eles, porque eu não consigo. Então ele coloca a mão sobre ele. Mais tarde, ele entender que aquele boi, que aquele cabrito, que aquele carneiro simbolizava Jesus. Aqui ele não está entendendo ainda. Aqui ele tem uma visão muito pequena acerca de Jesus como Salvador. À medida que a revelação vai avançando, é que os detalhes vão vindo. Aqui ele é salvo pela fé na palavra, na revelação de Deus. Está claro isso aí, gente? Ficou claro? Tem sentido ou não? O que eles conheciam de Jesus? Nada. Mas ele já está sendo incutido na cabeça dele que alguém precisava morrer por causa dele e levar os pecados dele. E aí ele é salvo não é porque ele fez, não é por causa do ato em si, ele é salvo por causa da fé ou na confiança que ele tem de que se ele fizer o que Deus mandou, ele está salvo. Por isso que a gente não acredita e não aceita que o Velho Testamento a gente era salvo pelas obras. Ele era salvo pela fé na palavra. A palavra ou a revelação diz que eu tenho que fazer assim. Então eu vou fazer assim em obediência a Deus. E nessa obediência e nessa fé eu sou salvo. Tranquilo aí, gente? Ou não? Complicado? Vamos para frente. Só, por enquanto, os detalhes do texto aí, que eu achei importante a gente destacar. No verso 4, de novo a ideia, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Então, o homem aqui, ou o ofertante, fica claro para ele que para que ele seja salvo, para que ele seja expiado do pecado, ele precisava fazer um sacrifício, ou alguém precisava morrer e derramar sangue por causa dele. Essa é a ideia geral. Oi? Então, pois não. Esse ofertante aqui, quando se fala do animal, a Bíblia fala sobre colocar a mão na cabeça. Por que não poderia ser na perna, nem no braço? Por quê? Porque Jesus é o cabeça? Não, dá para entender isso? Não, aí eu não vejo referência direta a Jesus como cabeça. Não. Não, eu vejo referência ao fato de que a cabeça é o centro, né? Do animal, como o centro, ao centro de todo animal. Curiosidade, pastor. Não, eu entendi. Mas a gente não tem na Bíblia nenhuma referência de que é isso, não. Aquele animal ali simboliza Jesus, é óbvio. Só isso. Né? Sim. Por favor. Então, quando sacrifica Jesus, o restante não foi tudo em vão, então, igual sacrificar os animais hoje pela... Não. Na verdade, Jesus cumpre tudo aquilo. Só que ele cumpre de maneira perfeita. Deus está dizendo, os sacrifícios que eles fizeram eram imperfeitos. Eles não tinham poder de salvar e nem de purificar ninguém. Aí vem Jesus. Aí diz, esse sim, tem o poder de salvar. Entendeu? Então, na verdade, o que vai acontecendo? Esses sacrifícios eles vão preparando a mente, o coração do povo para a vinda de Jesus. Quando João Batista pregou, ele diz, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, o judeu ouviu aquilo e associou com todos os cordeiros que, ao longo do tempo, foram sacrificados. E que o povo não entendia muito bem. Mas agora eles estão entendendo, a revelação está completa com a vinda de Jesus. Quer dizer que tudo que nós fizemos aponta para a pessoa de Jesus.
Ele sim é o sacrifício definitivo. Por isso que eu estou falando para vocês que a gente não pode entender que o sacrifício daquele tinha o poder de salvar. Não, o que tinha poder de salvar, Deus salvava baseado na fé que aquele israelita tinha na palavra dele, não no sacrifício. Porque o sacrifício não era capaz de salvar e de tirar pecado de ninguém. Entendeu? Ficou mais claro? Gente, vamos fazer agora uma aplicação que é a principal aplicação desse texto, que nós já falamos. Vamos perceber como que esse sacrifício aponta para a pessoa de Jesus. Primeiro, macho sem mancha. O sacrifício ou o holocausto do animal, ou o animal escolhido, precisava ser macho sem mancha. O homem Jesus Cristo, o Filho de Deus, era perfeito na sua vida em tudo. Jesus cumpriu a vontade de seu Pai na sua vida por amor dele. Jesus fez uma vida tão perfeita e glorificadora que a Bíblia diz que, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo sem manchas ou imaculado a Deus. Então, o cordeiro ou o sacrifício, ele tipificava Jesus, sem mancha, sem pecado. Oferta voluntária. Essa oferta foi trazida pelo povo de Deus voluntariamente. Para salvar o homem de seu pecado, era necessário para fazer uma expiação que tirasse seu pecado. Só poderia ser feito por Deus mesmo e na forma de homem. Para fazer isso era necessário para Deus se fazer carne e habitar no mundo e morrer. A única pessoa da Trindade que podia ter feito era Jesus, porque foi só ele que sempre se manifestou visivelmente desde o princípio. Então, só Jesus mesmo podia ter salvo o pecador da ira de Deus. Jesus se ofereceu como sacrifício e foi aceito pelo Pai. Sacrifício pelo pecado. Só Jesus, o Filho amado de Deus, foi capaz de satisfazer as exigências do Pai para salvar o pecador. Todas essas exigências que a revelação fez acerca do sacrifício foram cumpridas absolutamente em Jesus. Tudo que vocês viram aqui nos seus mínimos detalhes, macho sem defeito, e depois era imolado, o modo como que foi imolado, e tudo mais, todo esse processo, em Jesus ele foi alcançado, foi cumprido 100%. O sacerdote pôs os pedaços do sacrifício em ordem, sobre a lenha que estava no fogo em cima do altar. Gente, o que eu estou lendo está na folha de vocês. Isso quer dizer que o boi foi cortado em pedaços e os pedaços foram colocados sobre a lenha e fogo, segundo os detalhes ordenados por Deus. Simboliza que todos os detalhes da morte de Cristo foram ordenados e predestinados desde a eternidade pelo Pai. Quando Jesus, o sacrifício, foi colocado na cruz para sofrer a ira de Deus, fogo. Foi colocado na cruz, madeira, para sofrer a ira de Deus, o fogo, tudo estava em ordem e cumprindo a vontade ordenada, predestinada e profetizada pelo Pai, exatamente como Deus fez. Então, a ideia da ordem aqui era para mostrar que tudo que aconteceu com Jesus, o Pai já sabia e já havia determinado. O sacrifício foi esfolado. Isto significa tirar a pele pelo cortar, descobrindo a carne no interior. Mostra que Jesus era puro, não somente no exterior, mas também no interior. Satanás tentou achar lugar no Senhor Jesus Cristo,
mas não achou, porque Jesus é perfeito por fora e por dentro. Satanás não achou motivo nenhum de acusação. A Bíblia diz que não se achou dolo em Jesus, na sua boca, mentira, erro, pecado de qualquer tipo, malícia. Lavaram a frissura, que significa entranhas. Não é estranhas não, viu, gente? É entranhas. E as pernas do sacrifício com água. O que isso significa? A água fala da palavra de Deus, a frissura do interior, motivos, desejos, vontade e coração, e as pernas da maneira de viver e andar. Jesus guardou sempre perfeitamente a palavra de Deus no seu coração e no seu andar. Só Jesus pode ser o substituto pelo pecado aceitável ao Pai. O sacrifício todo foi queimado no altar, mostrando que Jesus se entregou ao Pai pelo amor dele e foi aceitável ao Pai em tudo, porque o cheiro subiu ao Pai e ele aceitou como um cheiro suave. Jesus Cristo, Filho de Deus, se ofereceu ao Pai por amor dele, para ser o sacrifício perfeito na cruz, para sofrer a ira de Deus pelo pecador. Amém? Os irmãos perceberam aí algumas, pelo menos 6 características desse sacrifício que aponta diretamente para Jesus. O holocausto sem mancha, a oferta era voluntária, ou seja, o ofertante teria que ir lá no seu rebanho e escolher. Uma coisa interessante aqui, existiam vários tipos de sacrifícios que poderiam ser oferecidos, tanto o gado maior, graúdo, como o gado miúdo. Isso significa que qualquer pessoa, independente da sua condição financeira, poderia oferecer sacrifícios. Desde um touro, que era o sacrifício mais caro, até uma rola ou um pombinho, que era o sacrifício mais barato. Então, o adorador poderia escolher, de acordo com a sua posse, ele poderia escolher. Poderia ser que ele não tivesse nenhum touro lá, ele não tivesse gado, mas a pombinha ele poderia. Era uma coisa que ele poderia criar. Os historiadores dizem que os israelitas criavam muito pombinha. Por isso que Jesus repreende lá os vendilhões no templo. Entre outras coisas, eles estavam comercializando pombas para o sacrifício. Então, o israelita, dos mais simples, ele podia oferecer alguma coisa. Porém, tinha que ser o melhor. Eu não posso oferecer um touro, eu não tenho. Mas eu posso oferecer uma pomba. Só que é o seguinte, eu ofereço o melhor. Lembra das viúvas, da moeda da viúva pobre? Pouquinho, né? Mas era o melhor. Era tudo que ela tinha. Interessante isso. O sacerdote colocava o sacrifício em ordem. Ou seja, tudo que aconteceu em Jesus foi profetizado. Cada detalhe da morte de Jesus você vai encontrar nos profetas. Todos os detalhes. Desde o nascimento de Jesus até o seu último suspiro, os profetas profetizam nos detalhes. Ou seja, Deus já havia profetizado e estabelecido a morte de Jesus. Não foi nada por acaso. A morte de Jesus por nós não foi uma solução de última hora. Porque Deus, pegando Deus desprevenido, ou seja, o pecado do homem não pegou Deus desprevenido. Deus já havia profetizado o Salvador para o pecado do homem. Interessante aí, né, gente? Foi esfolado, mostrando a pureza de Jesus. E no Novo Testamento a gente vê tantas vezes, principalmente em Mateus capítulo 4, o diabo tentando achar ocasião em Jesus. Em Adão o diabo conseguiu, mas em Jesus o diabo não conseguiu achar um motivo sequer de acusação. O sacrifício foi todo queimado, Jesus morreu mesmo. Jesus não desmaiou na cruz.
Jesus não ofereceu um pouco de si mesmo, ele ofereceu todo o seu ser, por minha causa e por sua causa. Então, tudo nesse sacrifício, como nos outros também, os irmãos vão perceber, de alguma forma fazia o judeu lembrar de Jesus. Agora, o principal aqui dos sacrifícios, nós vimos isso, é que o israelita precisava entender que, para que o seu pecado fosse perdoado e ele fosse aceito, alguém precisava morrer, o sangue precisava ser derramado. Por quê, hein? Porque Deus disse que seria assim. A alma que pecar, essa morrerá. Então Jesus cumpriu tudo o que está aqui, em todos esses sacrifícios. Embora os sacrifícios tenham características diferentes, mas de alguma forma, todos eles nos fazem pensar em Jesus. Então, qualquer ato nosso, qualquer prática nossa de adoração, ela precisa passar por Jesus. Jesus só aceita a adoração de alguém que está em Cristo. Presta atenção nisso. Jesus só aceita a adoração de alguém que está em Cristo. Jesus só aceita a obra de quem está em Cristo. Cristo é a condição básica, é o meio para nós sermos aceitos por Deus e para o nosso culto ser agradável a Deus. Não tem outro jeito. Por isso, a pessoa de Jesus é sempre central na nossa vida e é sempre central no culto, é sempre central na nossa adoração. Nós adoramos a Jesus, nós adoramos a Jesus por meio de Jesus, nós servimos a Deus por meio de Jesus, vamos ser salvos por Jesus, e no final nós estaremos com Jesus. Então Jesus é tudo em todos. Amém? O texto final, de novo, vamos ler juntos? Por isso, vamos ler de novo? Por isso, sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade, com respeito e temor, porque, na verdade, o nosso Deus é um fogo destruidor. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? E mais uma vez agradecendo a Deus por Jesus. Eu queria orar com vocês e, mais uma vez, lembrar ou pensar nessa ideia. Nós, por nós mesmos, não somos capazes de oferecer nada a Deus, senão por meio de Jesus. Vamos pensar nisso? Às vezes a gente fica meio desanimado, triste porque não consegue. Mas vamos pensar nisso. Sozinhos nós não conseguimos mesmo. Mas Jesus nos capacita a conseguir, a sermos melhores. Há tanta coisa que a vida cristã espera de nós, que às vezes a gente olha e fala assim, eu não sou capaz disso não. E realmente não somos. Mas se nós olharmos para Jesus e pensarmos que Jesus cumpriu tudo por nós, e que Ele nos capacita a fazer aquilo que Deus requer de nós. Isso significa viver na dependência de Jesus.